Filipos, rumo à maturidade. Que bênção. Se na base da nossa fé, estava lá Tiago, o evangelho na prática, o que Deus não poderá fazer quando nós estivermos no caminho da maturidade? Igreja madura, igreja que colhe frutos para Deus, que resiste os desafios da vida, para que possa acontecer isso, vidas descendo as águas do batismo, pastores sendo ordenados e separados para a obra do Senhor. Por isso, eu quero trazer 3 elementos que fazem parte do caminho rumo à maturidade. Filipos era uma cidade, a primeira cidade da Europa, onde foi estabelecida uma igreja. O primeiro batismo nas águas da Europa foi em Filipos. Então, eu quero que você abra comigo em Atos 16, de 6 até o versículo 15. Eu quero deixar brevemente 3 palavras que vão nos remeter a um caminho de maturidade. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6, diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia e colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pai querido, queremos nesse momento pedir a Tua graça para este breve compartilhar, a fim de que possamos compreender qual é o caminho que o Senhor está providenciando para cada um de nós. Te louvamos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Se vamos estudar no ano que vem, a partir do mês de março, nas células, sobre a carta aos Filipenses, precisamos compreender como essa igreja foi fundada. Ela tanto traz ensino para a coletividade, quanto traz ensino para a individualidade. Em primeiro lugar, essa igreja foi fundada por uma direção divina. O que eu quero falar para você hoje é que o ano de 2020, na sua vida pessoal, tudo que for direção divina vai prosperar em nome de Jesus. Se você se propuser a entrar por um caminho de obediência ao Senhor, e se você se deixar levar pela instrução de Deus, seja para abrir uma empresa, seja para fechar uma empresa, seja para entrar num curso, ou seja para sair de um curso, seja para buscar o marido ideal, a esposa ideal, você está numa fase talvez de namoro ou de noivado, mas somente há de prosperar na sua vida aquilo que for direção divina para você. E é isso claramente que nós encontramos nessa passagem bíblica, e é isso que eu quero proclamar e profetizar, que você entre num caminho de tamanha dependência e submissão de Deus, para que as coisas óbvias não sejam tão óbvias assim, a ponto de você caminhar naquilo que já está programado à sua mente,
mas que você entre numa dimensão de espiritualidade, para que você questione também o que é óbvio, a fim de que você tenha a certeza de que você está fazendo exatamente aquilo que Deus disse para você fazer. E por que eu digo isso? Porque Paulo estava na Ásia, presta atenção no versículo 6, atravessar a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Diga, o Espírito Santo não permitiu que a palavra fosse pregada na Ásia. Olha que coisa interessante, versículo 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O que era óbvio para Paulo? Pregar o Evangelho em todo lugar. Todo lugar tem gente que precisa de Deus, é ou não é? No entanto, o Espírito de Deus não permitiu que ele pregasse na Ásia. Ele não entendeu, ele estava programado na sua mente, falou, puxa, mas eu vou tentar, Deus quer certamente salvar alguém na Ásia. E ele tentou mais um pouquinho, e tentou entrar numa outra cidade, mas o Espírito de Cristo não lhe permitiu. Por quê? Porque havia uma direção específica. Veja aqui no versículo 8. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Por que Deus havia impedido a pregação na Ásia ou numa outra cidade também da Ásia? Porque Deus tinha um outro plano. Aquilo que podia parecer óbvio a Paulo, naquele momento da sua vida, bem como algumas coisas são muito óbvias para todos nós. Às vezes vivemos uma vida meio como que no automático. Sabe quando a gente acorda de manhã, pega o mesmo ônibus, pega o mesmo metrô, aqui não tem metrô, mas tomei muito metrô em São Paulo, onde vivia. O mesmo programa, a mesma rotina, mas essa é a programação humana. 2020, Deus tem nos chamado para a maturidade. E quando você entra no caminho de maturidade, não é mais você quem está no controle do seu programa. É Deus quem dirige. É Deus quem diz, não entra neste mercado agora, vai para um outro lugar. É Deus quem diz, não entra por este caminho. Senhor, mas eu faço esse caminho todos os dias. Mas hoje eu não quero que você faça. E quem é maduro para discernir? Quem é maduro para compreender que o céu governa sobre a terra, e então eu preciso acordar pela manhã com essa disposição de coração, sim, Senhor, eu tenho um programa mental, eu tenho uma rotina, mas hoje, ó Deus, Tu tens liberdade de interferir na minha rotina, porque pode ser que eu ouça a Tua voz dizendo, olha, passa a Macedônia, passa a um outro lugar. Eu não vou entender, a princípio, por que das portas fechadas. Às vezes não entendemos porque Deus nos permite um desemprego, uma porta fechada, uma crise. Mas se você está caminhando para a maturidade, Filipos só pôde ser alcançada porque Deus fechou a porta da Ásia. E à noite, quando Paulo esperava uma direção de Deus, ele teve essa visão. E nessa visão, alguém lá na Europa, não era chamada de Europa na época, mas lá na Grécia, lá na parte oriental da Europa, havia uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. E então logo ele compreendeu, entendi, Deus fechou essa porta para que eu pudesse então migrar para uma outra direção. E ali, queridos, havia uma Lídia com o coração aberto. Quantas Lídias não estão aqui? Quantos Lídios também não estão aqui? Porque alguém entendeu que Deus fechou uma porta para abrir alguma outra porta na direção desses irmãos. E hoje eles estão aqui por causa disso. Mas quem será maduro para deixar Deus interferir na rotina? Quem será maduro o suficiente para poder dizer, Senhor, pode interferir na minha vida, nas minhas finanças, na minha família, na minha casa, nos meus direcionamentos. Tu és o Senhor. Primeira coisa, direção divina para a sua vida.
Diga isso para o seu vizinho. Haverá direção divina para a sua vida em 2020. Das 3 palavras, a primeira já foi, é a direção divina para a sua vida. E eu quero declarar aqui que Deus realmente vai fazer isso nas nossas vidas. Você está preparado para ser surpreendido pelo Espírito de Deus? Você está preparado para ser visitado pelo poder de Deus, com sonhos, com visões, com direcionamentos claros, e direcionamentos que terão uma característica ministerial, mas também profissional. Deus falou com Pedro, pescador de muitos anos. Senhor, eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Mas pela manhã, Jesus chegou para ele e disse, olha, lança a rede para o lado direito, que haverá peixe. Senhor, trabalhamos e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E então nessa direção divina, eles voltaram ao mar pela manhã, lançaram a rede do lado direito. E pescaram muitos peixes. Essa é uma palavra para a sua vida empresarial, para a sua vida profissional. Se você estiver aberto para isto, e se você compreender a segunda palavra que eu tenho para você nessa noite, você vai receber direções para sustentar a sua casa, para desenvolver um trabalho talvez diferenciado, ou para educar seus filhos numa nova dimensão, num novo entendimento, porque Deus fará coisas novas com pessoas ou a pessoas maduras. Direção divina. Em segundo lugar, o que nós encontramos aqui nessa passagem bíblica é que Paulo não estava à procura de Lídia, nem sabia que Lídia existia, e nem sabia que mulheres estavam ali na beira do rio para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Paulo estava buscando um lugar de oração. E quando ele buscou um lugar de oração, na procura por um lugar de oração, ele encontrou um grupo de mulheres, ele pregou a palavra para essas mulheres, e dessas mulheres, uma abriu o coração e foi batizada juntamente com a sua família. Mas ele não tinha na mente que ia encontrar mulheres ou uma mulher com o coração aberto. Ele tão somente buscava um lugar de oração. Só isso. Na sequência da passagem bíblica que nós não vamos ler, Paulo, buscando um lugar de oração, encontrou uma moça com um espírito demoníaco. E ele usou o poder do nome de Jesus para libertá-la daquela opressão maligna. Mas ele não sabia que ia se encontrar com uma mulher aprisionada por um demônio. Ele simplesmente estava buscando um lugar de oração. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que o caminho da maturidade é o caminho onde as coisas acontecem tão somente porque você buscou um lugar de oração. Quando você busca um lugar de oração, Deus vai começar a trazer para você muito mais do que você imagina. Você talvez não estava procurando um emprego novo, mas você buscou um lugar de oração, e Deus te mostrou o lugar de oração e te traz um emprego novo. Talvez você não esteja buscando pessoas que possam ser salvas, mas você buscou um lugar de oração, e na atitude de buscar um lugar de oração, as portas começaram a se abrir em áreas que você menos imaginava. Quero compartilhar o que tem acontecido nesse ano na minha vida. A coisa mais importante que aconteceu na minha vida neste ano foi encontrar um lugar de oração. Muito antes do sol nascer, muito antes de ouvir barulho de carro, muito antes de sair para fazer qualquer coisa, no quarto escuro, antes do sol nascer, buscando um lugar de oração. Os irmãos não têm ideia do que Deus nos acrescentou neste ano, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós desejamos, simplesmente buscando um lugar de oração e perseverando neste lugar, cansado ou não, triste ou alegre, com dinheiro ou sem dinheiro, com direção ou sem direção, mas buscando um lugar de oração.
As coisas começaram a acontecer, e acontecer, e acontecer, e a igreja foi tomando um formato que nós não imaginávamos, e Deus foi trazendo líderes, e Deus foi colocando algo no coração das pessoas que não tivemos que forçar nada a fazer coisa alguma, mas o Espírito de Deus foi se movendo e acrescentando, e trazendo emprego, e curando pessoas, e trazendo vida, e trazendo salvação, e trazendo gente para o batismo, e fazendo com que o Evangelho se expandisse através tão somente da busca de um lugar de oração. Eu não quero dizer que tudo foi porque nós oramos, não, mas algo que acontece na sua vida, começa a contagiar as outras pessoas. Alguma coisa que acontece na sua vida, de repente começa a transbordar na vida dos seus filhos, dos seus pastores, dos seus amigos, da sua vizinhança, da sua igreja, da sua empresa, e de repente é um mover extraordinário de Deus, mas isso é só o começo. Talvez você não goste muito de ficar falando para o vizinho toda hora, mas faz um pouquinho isso que você me ajuda. Fala para o teu vizinho, e esse avivamento é só o começo. Diga isso para ele. Simplesmente o que eu desejo transmitir para você hoje é o seguinte: se você, guarde bem o que eu estou te dizendo, se você buscar um lugar diário de oração e ficar na presença de Deus, mesmo que aquele momento possa lhe parecer chato, enfadonho, ou que você não tenha nada para falar para Deus, fica lá. Deus só precisa disso, que você fique lá. Fica lá. Permaneça lá. E tão certo como vive o Senhor, as coisas que você deseja, ou que estão até adormecidas na sua vida, que você até já desistiu, vão começar a subir a sua mente, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, simplesmente porque você buscou um lugar de oração na sua vida, só por este motivo. Vamos fazer uma prova até o final de 2020? Você vai tirar um retrato, né? Eu sou do tempo do retrato, né? Você vai tirar uma foto sua, do seu semblante no final de 2019, e veja como você vai estar no final de 2020. Põe no seu caderno que você colocar diante de Deus: Senhor, olha, eu tenho dúvidas de profissão, de namoro, de casamento, de igreja, de ministério. Põe no papel. E antes que o sol apareça para o mundo, busque o sol da justiça. Põe no papel. E veja se, ao longo do ano, Deus não vai trazendo, abrindo. Ele buscou um lugar de oração e encontrou uma Lídia de coração aberto. Ele buscou um lugar de oração e ele encontrou uma moça prisioneira de espíritos malignos. Ele não buscou aquela moça, mas ele orou e Deus trouxe ao seu caminho e ela foi libertada. E uma igreja começou a nascer a partir daquilo. Por conta dessa libertação, ele vai preso, costas estão ensanguentadas, na sequência do texto que eu não vou ler. As costas ensanguentadas, mas à meia-noite ele adora, juntamente com Silas. As pernas amarradas, aprisionadas, e ele adora, e ele ora. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tão somente adora e louva e glorifica a Deus. Mas à meia-noite um terremoto vem, abala as estruturas da prisão, e Paulo e Silas são libertados daquelas cadeias. Ele não buscou um terremoto, mas ele buscou um lugar de oração. E como resultado disso, o carcereiro chegou diante dele dizendo: irmãos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque é impossível que Deus não tenha feito isso que aconteceu aqui. Paulo pregou o Evangelho, suas feridas foram lavadas pelo próprio carcereiro, e o carcereiro e toda a sua família desceu as águas do batismo. Ele não procurou Lídia,
ele procurou um lugar de oração. Ele não procurou a moça adivinhadora, ele buscou um lugar de oração. Ele não procurou o carcereiro, ele buscou apenas louvar a Deus no tempo da sua dificuldade. E Deus promoveu terremoto, Deus promoveu quebra de grilhões, de cadeias espirituais, tão somente ele havendo buscado o lugar de oração. Se você buscar o lugar de oração, seu filho vai sair das drogas. Se você buscar o lugar de oração, o vício da bebida será quebrado na vida do seu esposo. Se você buscar o lugar de oração, o direcionamento profissional para os seus filhos virá no bojo desta experiência. Se você buscar o lugar de oração, essas coisas, angústias especialmente, que se manifestam na sua vida pessoal, serão substituídas por um gozo que você nunca experimentou antes na sua vida. Se tão somente você buscar um lugar de oração. Mas em terceiro lugar e último lugar, com exceção da moça libertada do espírito adivinhador, tanto Lídia quanto o carcereiro passaram pela mesma experiência, o batismo nas águas. Queridos, o batismo é uma ordenança do Senhor. Não faz parte da lei dos crentes. Faz parte de uma direção de Deus para todo aquele que entendeu que quando o Evangelho chegou na sua vida, aquilo foi um divisor de águas. Não estamos falando de mudança de religião, não estamos falando de substituição de qualquer coisa, mas simplesmente da consciência de que o Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Um dia Pedro ministrou a palavra a uma grande multidão. Eles vinham do judaísmo. Eles tinham seus próprios batismos dentro do judaísmo. Mas quando eles ouviram a mensagem central de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e aquela mensagem entrou como uma espada no coração daquela grande multidão, eles entraram em desespero, porque aquela mensagem foi tão contundente, que eles, no final da pregação de Pedro, chegaram diante dele dizendo: que faremos, varões irmãos? Em outras palavras, nós estamos perdidos. O máximo que nós temos é uma religião, mas nós não temos Cristo. O máximo que nós temos são dogmas, preceitos, mas nós não temos a essência, Cristo Jesus em nossas vidas. E então eles disseram: que faremos, varões irmãos? E então a palavra de Pedro foi contundente, dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um de vós seja batizado. O batismo do pai não serve? Não, não serve. Tem que ser o seu batismo. O batismo do tio não serve? Não, não serve o do tio. É o seu batismo pessoal. Atos 2:38 diz exatamente isso: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para perdão dos seus pecados e para que você possa ser cheio da alegria do Espírito Santo, do gozo do Espírito Santo, da vida celestial. É um divisor de águas na sua vida. No batismo das águas, quando vamos ter agora, na sequência desta palavra, o que esses irmãos estarão representando? Uma identificação com Jesus, na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Quando foi que Jesus morreu? Há mais de 2000 anos. Mas a mensagem do Evangelho chegou a mim e chegou a você hoje, nesse tempo da nossa vida. Então Jesus que morreu há mais de 2000 anos, é o Jesus histórico, morreu há mais de 2000 anos, querido por muitas pessoas, mas agora essa mensagem chegou a mim hoje, e se ela chega a mim, então o que eu faço? Eu trago essa experiência de Cristo, de lá da cruz, há mais de 2000 anos, para ser agora a minha experiência.
Há 2000 anos ele morreu sozinho naquela cruz. Mas agora é a oportunidade de eu morrer com ele. E só para que fique claro isso no seu coração, quando eu era pequeno, esperava o período da Páscoa para assistir os filmes da Paixão de Cristo. Procurava na televisão onde ia ter o filme de Jesus. Com 9 anos talvez, e buscava, onde vai ter? Onde vai ter? Porque eu quero ver a morte de Jesus. E chorava todos os filmes. E quando terminava os filmes, saía para fora de casa, para minha família não ver que eu estava chorando. E eu olhava para o céu e dizia: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu nem sabia nada. O que é ser evangélico? O que era ser católico? Eu gostava de ir para a igreja católica, no templo vazio, para me ajoelhar e ficar ali buscando a Deus. Mas eu não conhecia nada de religião. Eu queria Jesus na minha vida. E pedia para que Jesus se revelasse a mim. E com 13 anos, quando descia essas águas, lá em Mogi das Cruzes, eu saí das águas, um adolescente, já era bonito naquela época. Eu saí daquelas águas e me olhava saindo, ali com a minha roupa de batismo, fui ali depois me trocar, mas eu lembro da fisionomia que eu tinha, olhava para aquele espelho, olhava para mim mesmo, um sorriso de um lado ao outro, não continha alegria no meu coração. Por quê? Porque eu havia entendido que Jesus tinha feito a parte dele de morrer por mim há mais de 2000 anos. Mas nessa hora, era a minha hora de morrer com ele. Era a minha hora de dizer: Jesus, eu morro contigo. Jesus, eu sou sepultado contigo. E Jesus, eu ressurjo contigo para viver, para te agradar. Para ser um filho teu, para ser um servo teu. Para que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser. E Ele cumpriu isso na minha vida. Há 18 anos estamos aqui em Ribeirão Preto. E hoje, nesse dia profético, ordenando uma pastora e batizando esses irmãos, não sei quantos tem aqui, talvez uns 38, 39 ou 40, não sei bem. Mas vocês, para mim, são a minha coroa, a minha recompensa e a promessa cumprida de que o Deus diante de quem eu me prostrei há tantos anos atrás, continua vivo. E agora vai começar a usar vocês tremendamente. Quem sabe não são vocês daqui a 10 anos, porque depois de 10 anos do meu batismo foi em 79, em 89 eu fui ordenado ao ministério pastoral. Quem sabe o que será de vocês daqui a 10 anos? Eu não sei. Nós somos semeadores, mas é o Espírito Santo quem vai fazer a obra, como faz a obra na vida da igreja, e nos leva, e nos conduz, e nos abençoa conforme a vontade dEle. Então quero profetizar 3 coisas na sua vida para o ano de 2020. Que todos os seus atos serão por direção divina. Diga isso: todos os meus atos serão por direção divina. Diga ainda: em 2020, eu vou buscar um lugar de oração todos os dias da minha vida. E em terceiro lugar, eu vou contribuir para que outras pessoas sejam levadas às águas, para se tornarem novas pessoas em Jesus Cristo. E quem sabe não seja você também, né? Não só vai ajudar, mas primeiro você vai passar talvez pela sua experiência, descer as águas do batismo, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Amém.